Eleição e salvação é a mesma coisa. Não se separa. Quando você separa eleição de salvação, você não sabe o tamanho do estrago que você está fazendo com outros textos, né? Mutilando outros textos. Sem contar a confusão mental que vai ocorrer, consequentemente, na mente das pessoas. Inclusive de pessoas que já tinham isso definido dentro de si. Porque ficou complicado, viu, o assunto. Mas vamos lá. Então, a salvação não pode ser separada da eleição. Vamos lá. Eu escrevi algumas coisas aqui para mim não me perder, por causa da tamanho foi a confusão. E agora você tem que ficar fazendo paralelos, tem que ficar fazendo junção de frases, sabe? E para consertar dá um trabalho, mas dá um trabalho. Então vamos lá. Salvação e eleição são coisas diferentes na mente deles. Só que não é. É a mesma palavra, é a mesma situação. Salvação e eleição é a mesma coisa. Não se separa isso, não pode. Se fosse, por exemplo, aplicar salvação e eleição para a nação que resta, aí dá certo. Porque são pessoas que vão restar, entende? São restantes. Já não tem mais condições dela ser eleita. Ela ultrapassou o limite. Aquilo que Deus preparou para ela, ela não conseguiu alcançar. Mas também não vai ser jogado no lago de fogo. Então elas vão restar como nação. Aí sim, aí eu consigo separar. Ela não é eleita, mas ela vai ser salva, sabe? Então, salvação e eleição aplica-se apenas para nações restantes. Para o eleito, você não pode separar salvação e eleição. Por exemplo, há possibilidade de eu ser um eleito e não reinar com Cristo? Pensa aí. Eu sou eleito, só que pode acontecer de eu não reinar com Cristo. E aí? Meu destino é lago de fogo? Como é que faz para resolver isso? Se salvação e eleição é diferente, sou eleito, tá. Só que eu não posso ser salvo, porque o eleito tem que reinar. Será que é isso? Se ele vai reinar, ele vai ser salvo. Mas se ele não for reinar, ele não é salvo? Vai pro lago de fogo? Há possibilidade de um eleito não ser salvo? É o mesmo que acabei de falar, né? Eu só repetir aqui. Eu sou eleito, mas eu posso não ser salvo. Há possibilidade? Claro que há. Só que não pode separar. Eu sou eleito? Sou eleito. Mas só que eu tenho que perseverar até o fim para confirmar a minha eleição. Sou salvo? Tenho que perseverar até o fim para continuar sendo salvo. Mas eu posso perder. Em ambas situações. Posso perder a eleição, como posso perder a salvação. Agora, não tem esse negócio. Se eu perder a eleição, eu não sou salvo. Aí já não dá. Aí já não desce. Por que separar eleição e salvação? Só para poder pregar a predestinação de uns para ser rei e a predestinação de outrem para ser nação restante e para Israel restar. Só para pregar isso? Separa por enquanto, mas no final o resultado já está lá. Por que separar? Só para criar uma Babilônia? Só para criar uma confusão? E detalhe, né? Os eleitos, né, precisam de obras, né? Para confirmar a eleição. Ué, somos eleitos com obras para confirmar a eleição. Não, aí no caso eles mudam, né? Não, o eleito, ele é eleito pela graça. Ultra graça, né? Pura graça, sou eleito por pura graça. Sou eleito por amor. Só que eu preciso de obras para confirmar essa eleição. É por graça ou é por obras? Tem que decidir. Se é por graça e por amor, eu não preciso de obras. Aliás, se fosse por graça e por puro amor e por pura graça, não necessariamente Cristo precisaria vir. Para que matar o filho? Se a eleição, né? Porque a eleição e salvação é a mesma coisa. Se a salvação do homem é por pura graça e por puro amor, e não por obras, então não precisaria Cristo ter vindo. Já que Deus elegeu, fechou o olho, escolheu por amor, né? Pura graça, amo eles incondicionalmente. Não importa o que eles vão fazer. Não importa. O importante é que eu amo e vou eleger uns para ser rei e outros para nações restantes. Já está determinado. Então não precisa Cristo vir. Não é verdade? Não, mas aí eles falam, não, mas tem que interagir com a graça, tem que ter obras. Tem que ter obras de fé para adornar, para embelezar a eleição e a salvação. Você precisa de obras. Então não é por pura graça, é por obras. Entende? Eu sei que a graça e o amor estão envolvidos o tempo todo no homem.
Aliás, Deus é amor, né? Deus é pura graça. Tudo que ele faz é por amor e por pura graça. Só que a nossa resposta é por obras, é claro. Ou seja, qual é a lógica disso? Não é um calvinismo raiz, mas é uma modalidade diferente. Que ao observar você vai ver que tem acepção, você vai ver que tem um decreto soberano, uma vontade sendo feita, né? Na força do braço. É uma mutação do calvinismo. É uma, é uma revolução dentro do calvinismo. Deu uma melhorada no calvinismo. Mas continua sendo calvinismo, não tem jeito. Não dá, queridos. Dessa forma aqui é calvinismo, sim. Fazendo um contraste bem rapidinho. O calvinismo raiz, a gente sabe, né? Salvação não se perde, o eleito é salvo, o eleito que Deus elegeu, ele vai ser santo até o fim, vai ser salvo e tal. Sabe, é uma depravação total na eleição e salvação, né? Só que a galera que falou Armínio e Calvino, eles não conheceram coisas profundas. Deus não deu para eles a questão de nações restar, milênio, festas, duas casas, transição de alianças, Nova Jerusalém, mundo vindouro, uma série de coisas que Deus tem dado para nós. Então, os calvinistas raiz, né, eles, né, não contaminaram toda a palavra de Deus, toda a revelação. Só que a galera de agora está recebendo coisas grandes. E por receber coisas grandes, quando você enfia uma nova modalidade do calvinismo nas coisas santas e profundas que Deus nos deu, você está contaminando automaticamente, sim. O rio que é puro. Um rio que, sabe, imensurável, né? De tanta coisa que Deus tem nos dado. Aí sim, está contaminando esse rio. Em outras palavras, né? Então essa mensagem, essa modalidade de mensagem de calvinismo moderno, está trazendo muito mais estrago do que o próprio calvinismo raiz. Calvinismo raiz, muitas outras denominações já denunciam, já é contra, sabe? Já está sendo combatido há tempos, né? Só cai quem quer no calvinismo raiz. Agora, essa modalidade nova que é complicada. Porque você tem que, sabe, o esforço é enorme só para você desmanchar a Arapuca. E para você trazer o novo, né? Para você colocar o novo ali na frente de novo, o trabalho é enorme. Você tem que meditar, você tem que escrever. E você tem que ficar explicando. Sem contar o tempo que isso consome da gente. Eu, particularmente, lá no grupo. Esses dias se dó no grupo. Quantidade de gente que vem lá. Modifica uma coisa aqui, modifica outra ali. Tem a mesma mensagem, lá no grupo, tô falando, lá no meu grupo, inclusive. Traz a mesma mensagem proposta. Uma hora a eleição é por amor, outra hora a eleição é por pura graça, e tem alguns momentos que a eleição é porque Deus quis. Simplesmente porque Deus quis. Elegeu. Tá lá no meu grupo. Pessoas que estão com a mente perturbada, contaminada, confusa. Sem falar as outras coisas que vai saindo, sabe? Você vai espremendo a pessoa, você vai trazendo o texto, a pessoa é obrigada a pôr para fora uma outra resposta, um outro argumento para defender aquilo. E a coisa vai ficando feia. Mas vai ficando um negócio asqueroso. Entende? Por isso que eu tô fazendo essa terceira gravação aqui. Agora eu quero colocar assim bem simples, mas bem simples mesmo. Agora eu falei, 10 minutos de introdução. Eu quero fazer uma colocação aqui bem simples. Eu vou usar 4 textos. E depois dos 4 textos eu quero fazer um paralelo aqui para mostrar para vocês que salvação e eleição não se separa, tá? E aí a gente vai examinar também, logo na sequência, um banner que chegou para mim, que veio lá do canal Venha Teu Reino. Eu não sei quem que escreveu, mas veio de lá. Chegou no grupo, eu salvei, e a gente vai examinar linha por linha, para vocês verem a confusão e as colocações que estão sendo levadas a sério, está sendo compartilhado. Vai pro Facebook, vai pro Instagram, vai pra comunidade do canal, vai não sei pra onde. Ou seja, a contaminação vai indo. Se você não fizer um jeito de combater, dar um jeito de parar isso, o negócio cresce rapidinho. É igual fogo na floresta. 1 Pedro, capítulo 1, versículo de número 2. Só a parte A. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Eleitos à base da presciência. Presciência é conhecimento antecipado, conhecimento do futuro.
Ponto final. Conhecimento antecipado. Segundo texto, bem rapidinho. Romanos 8, 29. Que vai dizer assim, ó. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, linkando de Pedro para Paulo, Paulo não está contra Pedro e Pedro não está contra Paulo. As palavras têm harmonia, elas se encaixam uma na outra. Pedro disse que a eleição, a base da eleição é pelo pré-conhecimento de Deus, conhecimento do futuro. Quando Deus conhece o futuro, ele conhece as pessoas, porque Paulo está dizendo, aos que de antemão conheceu, quem são os que ele conheceu de antemão? Os eleitos, ele conheceu de antemão. Não foi? E os que conheceu de antemão, o que ele fez? Ele predestinou. Já traçou um destino para os eleitos, para as pessoas que ele conheceu. Ele predestinou um caminho para elas. E esse caminho é Cristo. Obras. Até aqui você está entendendo? Pré-conhecimento, conheceu, ele elege. Terceiro texto, Romanos capítulo 9. Vamos lá, bem rapidinho. E não ela somente. No caso, ele estava falando de Sara, né? E não somente ela, mas também Rebeca. Ao conceber de um só, Isaque, nosso pai, e ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Então vamos lá. Então antes de Jacó e de Esaú nascer, eles não tinham praticado nem bem e nem mal. Eles não, mas o pré-conhecimento de Deus, conhecimento de Deus antecipado em prever o futuro, já elegeu e já estabeleceu um propósito. Em ambos casos, né? Em duas classes. Um para ser governado e outro para governar. Segundo as obras, segundo o que ele conheceu de antemão. Tanto de Esaú quanto de Jacó. A vida de Jacó é de cuidar de coisas espirituais, obras. A vida de Esaú é vender direito de primogenitura, é ser caçador. Obras. Então, e Deus não está jogando ele para o inferno. Ele vai restar, ele vai ser nações restantes. É nesse aspecto que Deus elege e predestina. Mas mesmo assim, Esaú pode ser um eleito, se ele mudar. Porque ele tem o livre-arbítrio, ele pode, e acontece sim, de Edomita ser rei e sacerdote. E acontece de pessoas de Jacó ir para o lago de fogo, porque rejeitou o chamado. Mas o texto é, e ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado nem o bem nem o mal. Para que o propósito da eleição, porque eu já disse anteriormente, por causa do conhecimento de Deus, elegeu antes porque sabia das obras, antecipada, seja boa ou má, Deus já sabia, por isso elegeu e já traçou um destino e classes inclusive, referente às obras praticadas por cada um. Para que o propósito quanto à eleição, o propósito da eleição é que ele viu de antemão as obras de Esaú e obras de Jacó, obras do eleito e obras daquele que vai restar, ele viu de antemão, estabeleceu. Simples, querido. Não está dizendo que Deus elegeu Jacó por amor ou por pura graça. E também Esaú, por pura graça e por puro amor, deixou ele como nações restantes. Simplesmente porque Deus quis. Não, porque ele viu. Aliás, ele falou ainda de Esaú que ele ficou aborrecido, porque ele viu. E Deus não pode ficar aborrecido com alguém sem esse alguém ter praticado alguma coisa. Isto é, Deus não pode ficar aborrecido com alguém sem motivos. Tem que ter um motivo. Deus tem que ter visto algo na pessoa. É difícil entender isso? Pelo amor de Deus, gente. E não por obras, mas por aquele que chama. Não por obras no sentido, pode ser uma aplicação para quem viveu na época de Paulo, obras da lei. Não é por obras da lei que Deus está chamando. Não é por obras seculares de justiça praticada por mim, ou por Jacó, ou por Esaú. Mas sim por aquele que chama. Porque o chamado, na verdade, ele chama muitos. Mas poucos são escolhidos. Por que será? Chamou muitos, não chamou poucos. Ou ele chamou poucos e escolheu a muitos? Não, ele chamou muitos. Vai destacar os eleitos, claro, por causa do livre-arbítrio e por causa da voluntariedade do homem. Ele previu os eleitos. Outros não atenderam ao chamado. Mas não quer dizer que vai para o inferno, vão restar como nações. E tem aqueles que vão praticar as obras já mesmo contrária à obra de Deus. Lago de fogo.
Não tem mistério nisso, pelo amor de Deus, gente. Efésios 2:10, para finalizar aqui o pensamento, a linha de pensamento, né? Não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Deus, para boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Então, as obras foram preparadas de antemão para que andássemos nela. Como que Deus preparou de antemão as obras? Ele preparou Cristo. Ele preveu. É as obras que ele predestinou, por isso que ele predestinou. Ele não vai predestinar alguém sem ter um caminho, sem ter uma obra para a pessoa praticar. É o Filho. Predestinou, deu um caminho. Boas obras. Boas obras ele conseguiu ver. Por causa do pré-conhecimento, conhecimento do futuro. E viu suas escolhas, com certeza. Claro que nesse pacote está as obras más. Tem as quedas, tem os tombos, tem as coisas que você praticou errado. Para isso tem o livro das obras, onde é escrito. Só que o livro, né, das obras, né, não vai, no caso pro eleito, não pode pesar na balança. O eleito, ele vai praticar boas obras, ele não vai praticar obras más, para ir pro livro, o registro lá para ser condenado. Boas obras. Predestinou para boas obras. Não predestinou para andar no pecado, na podridão, no caminho da morte. Boas obras. Cristo. Beleza? A eleição na base da presciência, do conhecimento antecipado de Deus. Não eleição segundo o amor, segundo porque ele quis ou por pura graça. Isso não existe. Isso é calvinismo, sim, com todas as letras. Pode ter modificado alguma coisinha que outra acolá, mas a mensagem central é calvinista. Porque o plano de eleição e salvação é para todos. O desfecho vai ser, o que vai determinar vai ser as obras. É as obras que vão determinar quem vai ser senhor e quem vai ser servo. Aí Deus está sendo justo. Ele não está impondo, esse é rei e esse é servo. Antes da fundação do mundo. Não, porque ele não está olhando cor. Ele não está olhando raça. Ele não está olhando nacionalidade. Ele não está olhando credo. Ele apenas elegeu a todos. Ou seja, eu quero que todos sejam salvos. Pronto. Não há separação de eleição e salvação. Não há. No critério de Deus, não. Então, nós todos estamos concorrendo a ser rei. Só que eu só vou ficar sabendo quando o livro da vida for aberto. Quando as urnas forem abertas. Aí eu vou confirmar a minha eleição, a minha salvação. Por isso que eu disse no início, na introdução. Salvação e eleição é a mesma palavra, não se muda. Porque a salvação só vai ser confirmada quando eu for ressuscitado. Opa, fui eleito, fui salvo. Caso contrário, eu não consigo prever isso, sabe? Em número. Ou por categorias, né? Esse grupo vai ser rei e sacerdote e esse grupo vai ser servo. A Bíblia trabalha dessa forma, mas ela não aponta quem e quem. Tanto é que nas nações, na configuração das nações, lá em Gênesis 11:12, em Gênesis 10, 11, 12, quando fala dos filhos de Noé, tem Javã, tem um monte de nações misturadas. Você não sabe quem tá em Cristo e quem não tá. Deus misturou tudo justamente para não ocorrer o quê? O fato dele ter escolhido uma nação e outra não. Tipo, cometeu a famosa frase, né? A acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Entende? A critério de eleição. Ele elegeu a todos. Salvação para todos. Pedro fala, com diligência, procurai confirmar a vossa vocação, a vossa eleição. Mas confirmar é praticar obras. É as obras que vão confirmar. Não é eu que vou responder ao chamado e já sou confirmado como eleito. Não é isso. A não ser que aconteça o que aconteceu com Paulo. Quando ele percebeu que estava na hora dele partir, morrer, combati o bom combate. Terminei a carreira que me foi proposta. Confirmei a eleição, confirmei a salvação. Agora a coroa da vida já está me guardada, qual reto juízo vai me dar naquele dia. Não só a mim, mas todos quantos percorrerem esse caminho que eu percorri. Fim de carreira, você pode dizer, fui eleito. Combati o bom combate, guardei a fé, terminei a missão, está concluído. Fui eleito, confirmei a salvação, confirmei a eleição. Caso contrário, não tem jeito, querido. Hoje eu não posso dizer que a minha eleição está confirmada. Mesmo estando aqui, gravando, falando a palavra de Deus, me esforçando ao máximo para você entender. Por isso que Jesus enfatiza, né? Tome a sua cruz um dia de cada vez. Siga Jesus um dia de cada vez. Eu acho que eu consegui passar para vocês, né? A diferença de eleição com salvação que não existe. É a mesma coisa de separar fé e obras, né? Eu tenho fé, mas não tenho obras. Então não é fé. Eu tenho obras, mas não tenho fé. Também não é fé. Então fé e obra andam junto.
Eleição e salvação também é a mesma coisa. Andam juntas. São palavras diferentes, mas trabalham em harmonia. Deus estabeleceu já uma hierarquia lá no céu. Então vamos entender. Vamos entender assim como a gente está entendendo a eleição, né? Que é por obras, né? Previstas por Deus, claro. É que a gente atinge o posto da eleição, ou do posto máximo, ou de ser rebaixado, etc. O reino, inclusive, lá do reino milenar, né? Já está preparado antes da fundação do mundo, inclusive. Então, Deus já conseguiu visualizar o reino no futuro. E ele preparou de antemão. E já estabeleceu as hierarquias. Essas hierarquias, que no caso a igreja é governo. As nações que restam são súditos. Deus estabeleceu sim. Só que o parâmetro para Deus estabelecer a igreja como governo e as nações como restas, como serem servas, né? Para serem regidas, o critério que Deus usou foi as obras de ambos, né? Cada um praticou as obras para atingir aquele posto. Cada um conquistou conforme as suas obras. Da mesma forma, essa mesma ideia a gente leva para a criação dos anjos. Quando Deus, lá na eternidade passada, vamos meditar aqui, que a gente não tem muita margem de palavra escrita nesse aspecto. Apenas eu posso conjecturar em cima do que eu já sei, que já está escrito. Isaías capítulo 1, versículo de número 1 e 2. É interessante essa fala do profeta. Escuta, ó céus, dai ouvidos, ó terra. Eu criei filhos. E esses filhos se rebelaram contra mim. O boi conhece seu dono. O jumento sabe onde é o estábulo e sabe onde o seu dono fica. Mas Israel não me conhece. Esses filhos, né, que eu criei, viraram as costas para mim e estão contra mim. Deus reclamando, né? Mas olha só, qual filho que ele está falando? Os filhos, no caso nós, claro, nós rebelamos contra ele, nós somos filhos, criados como Adão, começou com Adão e foi indo, né? Claro que os anjos não teve reprodução, não tem a parte reprodutória, né? A quantidade que Deus criou, ele já criou numa pancada só, um número completo, que são milhões de milhões, né? Milhares de milhares, né? Muitos, né? Incontável. Só que quando ele criou os anjos, e ele chama de filhos, por isso que o texto lá diz, escutai aos céus. Isto é, ele está falando, é claro, para a galera que está no segundo céus, os que foram rebeldes e que foram arrastados por Satanás, do terceiro céu para o segundo céu, na rebelião que teve. Escutai aos céus, dai ouvidos à terra. E aí ele começa a falar de filhos. Então serve para falar dos filhos carnais, como nós, filhos, né, gerados, né, como ser humano, e os filhos lá que Deus criou, que anjos, né, lá na sua criação. E quando ele foi criar essa quantidade enorme de anjos, de criaturas, e cada um de uma forma diferente, cada um com... E claro, ele já foi dando para cada um os dons, né? Por exemplo, o querubim caído, por exemplo, Lúcifer, né? Satanás, Deus dotou ele de sabedoria. Tem anjo que vai gostar de mexer com água. E Apocalipse 16, tem um anjo responsável pelas águas, tem um anjo que entende muito de águas. No mesmo capítulo 16 de Apocalipse, tem um anjo que é supervisor, o anjo responsável pelo fogo. Um anjo que, através do seu livre-arbítrio, da sua curiosidade e do dom que Deus deu para ele, ele foi lá e estudou o fogo e se tornou um expert no fogo. Assim com o vento, assim com as nuvens, assim com a terra, assim com a pedra, assim com toda a matéria-prima que a gente existe, tanto aqui quanto acolá. Cada um foi desenvolvendo o seu talento que Deus já tinha colocado dentro deles na criação. E quando Deus criou os anjos, ele estabeleceu os governos, as hierarquias, na sua presciência, no seu conhecimento. Não que ele já está falando, ó, Miguel, você vai ser o arcanjo Miguel, uma espada na mão, desembainhada. Você vai guerrear. Como que Deus vai criar um ser já pensando na guerra? Não pode, querido. Entende? Deus criou os seres ali, e o texto lá vai dizer, já que a gente vai ler, Ezequiel 28, que Satanás era perfeito nos seus caminhos. Isto é, quando Deus os criou, tudo rolava perfeitamente, conforme o plano de Deus. Tudo estava perfeito. Todos estavam obedecendo, por natureza, aquilo que Deus já tinha previsto que eles iam fazer. Mas, é claro, por voluntariedade, não por obrigação. Deus criou milhares de anjos, né?
serafins, de criaturas, e todos ficam lá, santo, santo, santo. Santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a sua terra está cheia de glória. Sabe, aquela coisa robótica? Não. Todas as coisas que aconteceram ao longo da eternidade, ainda a gente não tem muita informação, mas foram escolhas dos próprios anjos em executar, porque sabiam que era uma coisa voluntária, partida deles, e que iria agradar o Criador. E Deus se agrada disso. A gente sabe disso, né? Então, as hierarquias, né, que foram estabelecidas, sim, foram estabelecidas antes. Deus estabeleceu para cada um posto, é verdade. Só que cada um teve que trabalhar até atingir aquele posto. Isso que eu quero que vocês entendam e que fique claro para vocês. Deus não estabeleceu o Satanás para ser um anjo da guarda lá da oração, para ficar ungido, inclusive, para ficar lá na adoração e em determinado momento ele se rebelar contra Deus. Só que aí, agora a gente vai ler, pra você ver o que aconteceu com ele, né? Veio a minha palavra, verso 11, Ezequiel 28, verso 11. Veio a minha palavra do Senhor dizendo, filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, tu és, olha só que interessante, tu és o sinete da perfeição. Então veja bem, então primeiramente o contexto literal, Deus estava dando uma repreensão para o rei de Tiro, que estava se declarando Deus na terra, estava se engrandecendo na terra, então Deus deu um chega para lá nele, literalmente. E ao mesmo tempo Deus usa para falar com o querubim caído. Foi a mesma coisa, que se engrandeceu, queria se declarar Deus lá em cima. Ok? Tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Verso 13. Estavas no Éden, jardim de Deus. De todas as pedras preciosas te cobrias. O sárdio, o topázio, o diamante, o berílio, o ônix, jaspe, zafira, carbúnculo e a esmeralda. De ouro se fizeram os teus engastes e os teus ornamentos. No dia em que foste criado, foram todos eles preparados. Ou seja, no dia que Deus criou Lúcifer, Satanás, toda essa belezura já foram preparados. Mas não quer dizer que já naquele dia ele já estava cheio de formosura, cheio de glória, cheio de pedras, sabe? Não. Ele foi criado de uma forma. Mas Deus, na sua presciência, viu que eles iam atingir postos elevados, iam conquistar. Verso 14. Tu eras um querubim da guarda ungido, e te estabeleci. Permanecias no Monte Santo de Deus. No brilho das pedras andavas. Então ele era ungido, e Deus estabeleceu ele no monte. Olha só que interessante. Mas não quer dizer que Deus criou e já estabeleceu ele lá no Monte Santo, na Nova Jerusalém. Não. Deus criou ele foi caminhando, e o texto vai dizer, ele era perfeito nos seus caminhos, isto é, quando ele foi criado, ele foi caminhando em perfeição, no caminho, no que Deus já tinha preparado de antemão para ele, que era os enfeites, ornamentos, a sabedoria, cuidar da adoração, ser ungido e tudo mais. Essas coisas ele foi conseguindo, conquistando com a sua voluntariedade, com a sua fidelidade, com a sua obediência ao Criador. Perfeito eras nos teus caminhos, é aqui, ó. Desde o dia que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Então ele era perfeito. Ele não foi criado rebelde, ele se rebelou depois. Depois que toda a belezura, todo o propósito de Deus se cumpriu nele, que ele ficou perfeito, abre aspas, chegou a um posto quase máximo, vamos dizer assim, que Deus previu para ele. Aí o que aconteceu? Foi achado iniquidade nele. Por quê? Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Ao 16. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de ramás, de violência, e pecaste, pelo que eu te lancei fora do monte de Deus. E te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio aos brilhos das pedras. Até aqui tá bom. Então vocês vejam que teve um momento de perfeição, teve um momento de conquista, teve um momento de glória, só que chegou um momento que aquela glória entrou, passou da conta, vamos dizer assim, né? Não soube lidar com a glória, aquilo entrou no coração e começou a iniquidade, começou a multiplicar comércio, fazer comércio de palavras, começou a chavecar os outros anjos. E aí os outros, com certeza, aí aí vai montando, vai sendo estabelecido quem é de Deus e quem não é. E a terça parte foi arrastada com ele, perdendo assim, né, a posição lá no reino. Outros foram ficando. E dentre essas rebeliões, aí, essas batalhas que teve, é claro que Miguel foi o que mais se destacou.
né? Aí eu penso que, em determinado momento, Miguel teve que desenvolver uma espada, sabe? Com permissão de Deus, para poder guerrear lá e fazer o que tinha que ser feito. Expulsar o querubim de lá, com a sua terça parte, né? Do terceiro céu para o segundo. E hoje, inclusive, eles estão lá, no segundo céus, né? Tá certo? Lá em Apocalipse 12, na metade da semana, eles vão ser derrubados definitivamente para a terra. Entende, querido? Então essa palavra que Deus estabeleceu ele, não quer dizer que criou ele e já estabeleceu ele daquela forma. Teve uma conquista, teve um histórico, entende? Dentro da eternidade. A gente não sabe quanto tempo, mas teve. Exemplo, por exemplo, que eu estou falando aqui de estabelecer, né? Paulo não escreveu lá em Efésios 4? Primeiramente, Deus estabeleceu na igreja. Primeiramente apóstolos, depois profetas. Mas Paulo não nasceu apóstolo. Paulo teve que fazer o quê? Nasceu, estudou lá durante anos da sua vida a lei, a Torá, né? Teve o seu caminho, sabe? Mais tarde ele foi se tornar um apóstolo. E aí ele foi colocado na igreja. Então, Deus estabeleceu evangelistas, curadores, sabe? Mas todos tiveram que alcançar. Deus já colocou, de antemão, ele já preparou os dons, tanto para os anjos quanto para os homens. Tanto é que os anjos, né? Por exemplo, a sabedoria de Satanás, Deus não arrancou dele. Os dons de Deus são irrevogáveis. Deus encheu ele de sabedoria e não tirou dele. Tanto é que o texto aqui vai dizer, né? Tu és mais sábio que Daniel. Quem que é mais sábio que Daniel? E olha que Daniel é o homem mais sábio da Babilônia, na época. Aí o rei de Tiro é mais sábio que Daniel onde? Ou seja, Satanás é mais sábio que Daniel. Por quê? Por causa da sabedoria elevada que Deus deu para ele. Tanto é que a gente está vendo hoje o mundo como que está. O sistema babilônico que Satanás montou para aprisionar os possíveis eleitos, né, que vão herdar a salvação. Olha a estrutura que ele montou. Você vai falar que isso não é sabedoria? Você acha que é Deus que arquitetou tudo isso? Esse plano diabólico? Não foi. Essa revolução, tudo que a gente vê, a tecnologia é permissão de Deus, claro. Deus viu lá que a ciência ia se multiplicar, mas por causa da sabedoria usada de forma errada que Deus colocou no Lúcifer, né, em Satanás, e isso ia prejudicar a humanidade. O saber vai se multiplicar. Mas por causa do quê? Da sabedoria superior dos anjos, né, com relação a nós. Assim como o poder, né? E os textos da Bíblia também falam, né, que eles são superiores a nós. Cheio de poder, muito mais poder do que nós, né? Lá na ressurreição é onde vai acontecer o equilíbrio, né? A gente vai se igualar a eles, né? Aos eleitos que já estão, né? Lá no reino, que Deus quer trazer para a terra, né? E da mesma forma, o reino da terra, Deus quer que una com o reino dos céus, né? Ou seja, aí vai quebrar essa barreira, né? De os anjos ser maior do que nós, né? A gente vai atingir o posto deles também. Então é isso. Sobre os anjos, eleição, eu acredito que deu para dar uma pincelada em quase todas as áreas, e eu acredito que a sua mente agora abriu, né? Para esses fatos, né? E claro, você não vai ficar só nesse vídeo, né? Continua pesquisando, continua estudando. E aí eu acredito que Deus quer falar a respeito disso. Deus quer que a gente entenda, né? Porque nosso Deus não é Deus de confusão. É um Deus de paz, né? De justiça, de amor. Então, se está tendo confusão, procure resolver a confusão, né? Com a própria palavra, né? Que a palavra pode trazer direção, sim. Em nome de Jesus. Deus abençoe, então.